Deve haver algum lugar onde o amor da minha vida mora, onde a saudade sai e fecha a porta pra gente poder se abraçar. Deve haver algum lugar onde o meu sonho ganha vida própria. Você sorri com os olhos de quem sabe que a gente foi feito pra se achar. Vai ver, tenho que ir mais longe. E como você está vendo aí no título, né? O que adoção tem a ver com propósitos? Adoção e propósitos, o que tem a ver? Adoção e uma vida com propósitos, falando melhor. O que tem a ver com uma coisa com a outra? Eu vou ler aqui, este livro aqui, tá? Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren, tá? Que eu conheci e li pela primeira vez por volta do ano 2000 e que mudou a minha vida, especialmente o primeiro capítulo. Eu vou ler aqui para você o primeiro capítulo não, o versículo, né? Eu vou ler aqui para você o versículo rapidamente, ó. Jeremias 17, 7 e 8. Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso, tá? Então, quem anda debaixo dos propósitos do Senhor tem essa vida abundante, essa vida feliz, tem certeza, né, do que realmente que está andando dentro da vontade do Senhor. E quando você está dentro da vontade de Deus, é onde você tem a oportunidade de ser plenamente feliz. Então, olha, eu vou contar hoje. Os outros vídeos eu fiz falando sobre o apadrinhamento, como foi, né? E assim como uma novelinha da vida real, eu vou contar para você. Havia um ano que eu estava apadrinhando o Cauê e eu já estava amando, né? Vamos dizer assim. Eu vou aqui falar hoje, mas focar nos propósitos do Senhor. Era 2023, eu vinha pagando uma viagem para mim, uma viagem de intercâmbio. Porém, quando estava faltando só para comprar passagem, eu fiz a pergunta para o Senhor: Senhor, este é realmente o propósito do Senhor para mim? É isso que o Senhor quer? O Senhor tá? É isso? Eu estou dentro dos seus propósitos? É para eu viajar mesmo, Deus? Mostra para mim. Por quê, gente? Porque eu já cansada de andar dos meus próprios caminhos, cansada de tomar atitudes na frente, fazer coisas e não perguntar para o Senhor e, gente, não dá nada certo. Acredite em mim, tá? Muita gente acha que a vida com Deus é uma vida muito difícil e é uma vida de nãos e regras, mas não é. A vida com o Senhor é uma vida plena, uma vida de alegria. E a melhor coisa, como diz o louvor do Ademar de Campos, não existe nada melhor do que ser amiga de Deus, do que ser amigo de Deus. Então vamos lá, passo a passo, dentro do nosso objetivo aí falar adoção e uma vida com propósitos. Então eu perguntei isso para o Senhor e vinha perguntando isso para o Senhor ao longo do tempo, várias vezes. Eu não sou, gente, uma pessoa que eu me ajoelho, fico uma hora ajoelhada, orando. Inclusive, eu não consigo nem me ajoelhar. Então, eu ia assim, já fui muito em culto de oração, eu gosto de ir, amo ir no círculo de oração. Só que eu oro normalmente sentada, eu ajoelho só um pouco, por causa da minha coluna. Eu tive várias questões da coluna que tiraram um pouco essa minha mobilidade de ficar ajoelhada. No entanto, eu falo com Deus o tempo todo. Eu já tenho esse costume na minha vida. Eu aprendi ao longo do tempo que
Os problemas que a gente vai vendo na vida, os obstáculos, eles têm que ser transformados em oração. Tem uma iluminada melhor, gente, no ambiente aí para ficar mais agradável para vocês. Então, gente, como tudo começou, eu estava apadrinhando, voltando, né? E eu orando ao Senhor e perguntando a Deus o propósito. E quando foi no final de março, estava perto da Páscoa, eu fiquei em casa de atestado por algum motivo e eu resolvi ligar no abrigo para saber como que ia o processo, né, dele, para saber como que estavam as coisas. E nessa ligação, aí ela falou, né, que já estava, esse processo já estava em andamento para que outra família, as famílias, se tivesse família interessada, já que são 6 irmãos. E essa busca, né, de uma adoção de 6 crianças de idades variadas é bem complexa, né? Todo mundo, nós já sabemos bastante, depois eu posso falar mais com vocês sobre isso, sobre essa problemática, né, de a quantidade de pessoas que têm realmente receio de adotar crianças maiores, e a gente compreende que realmente é bem assustador. Então, eu liguei lá, ela falou que o processo já estava em andamento, e naquele momento meu coração gelou, gente. Eu já imaginei, né, uma coisa assim terrível, que eu não iria vê-lo mais e que a qualquer momento, e realmente isso era real, né? Quantos eu tô aqui, eu tô aí no mundo da adoção, eu conheço o mundo da adoção e eu sei que é possível sim, tá? Tudo é possível para Deus. Conheço pessoas que adotaram 6 crianças. No entanto, tem o propósito, a vontade do Senhor para a nossa vida. E aí foi quando eu realmente falei várias coisas no abrigo, para psicóloga, para assistente social lá. Naquele momento ali eu expressei meu coração e ela ouviu o meu áudio e ela retornou um outro áudio. E ela falou assim: ah, Débora, claro, a gente ouviu o seu áudio, mas eu tenho uma coisa para te falar, Débora. Você pode adotá-lo. Gente, quando ela falou isso, o Espírito Santo falou: você não perguntou? Tá aí a resposta. Eu, assim, naquele momento, gente, como se algo caísse sobre mim, assim. Desculpa, eu não vou nem saber dizer pra você como que tudo foi. Simplesmente a gente sabe que é Deus falando com a gente. Se você não teve uma experiência assim, busque ter uma experiência assim. E, gente, um misto de um monte de sentimentos. Eu poderia falar de milhares, né? O primeiro foi muito medo, muitas dúvidas. Aí ela falou: vem aqui no abrigo. Aí o segundo passo, eu fui ao abrigo, eu sentei lá com elas no escritório, nós conversamos sobre tudo. E ela disse para mim: você tá certa disso? Gente, eu tava certa de que Deus era a vontade do Senhor. Era só disso que eu tava certa. Então, foi dessa forma que as coisas ocorreram. Passo 3, eu fui ao fórum, eu conversei, fiquei sabendo das histórias. Ela perguntou a mesma coisa para mim, né? E realmente, a não ser por um milagre mesmo, né, gente? Eu tinha entendido que era aquilo que o Senhor queria da minha vida, e eu fui em frente, crendo realmente que isso era propósito do Senhor para mim, né? Então, o que a adoção tem a ver com propósito, com a vida, com esse livro Uma Vida com Propósitos? Tudo, né, gente? Vou pegar o livro aqui novamente. E esse livro me ensinou muita coisa, foi um impacto muito grande na minha vida. E então, o que acontece? Que lição que fica, né?
buscar a vontade do Senhor é algo fantástico. Sabe, porque todas aquelas Deus perguntas, garante aqueles medos. Aí eu falei, não, mas se o Senhor está na frente, se é o seu propósito, Senhor, eu vou conseguir. Uma mãe solo, né? Posso dizer uma mãe atípica, porque ele tem uma pequena deficiência intelectual, que lógico, isso pode ser mudado ao longo do tempo. Vamos fazer 1 ano. Então, viva debaixo dos propósitos do Senhor. Eu indico esse livro. Esse livro ele tem áudio, tá? Na internet, no YouTube, gratuitamente. Eu vou tentar pegar o link e deixar embaixo aí. Esse livro assim foi fantástico para minha vida, que é o primeiro capítulo aqui, que ele fala assim, ó, tudo começa com Deus. Você não é o foco. Se você crê no Senhor e você crê que realmente você tem um propósito de vida, você veio com uma configuração específica para tocar pessoas específicas, para transformar a vida de pessoas, assim como outras te transformam, você tem que realmente acreditar que tudo tem um propósito, que o Senhor tem um propósito para a tua vida. Então, a adoção do meu filho começou assim, nessa pergunta. Senhor, qual propósito que transformou a minha vida? Sim, mas uma grande mudança. Te encorajar a também perguntar, Senhor, qual é o seu propósito? O que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o caminho? Deus vai te responder. Até a próxima. Tchau.